tá tudo bem? Mais uma vez aqui então no canal Maíra Santônio, né? Meu nome Maria da Conceição dos Santos Antônio. Bem, vou falar outra vez aqui, não é? De como motivar uma aula. Hoje vou falar de como motivar uma aula no geral, depois vou falar de como motivar uma aula em matemática. Mas não se esqueçam, dá uma ajudinha ao canal, tá? Dá o like para ajudar o canal, subscreva-se e compartilhem, tá? Ok. Vamos então falar da motivação. Tal como eu falei do vídeo passado, não é? Existem 4 fases ou 3 fases de uma aula. As fases, não é, de uma aula também chama-se fases didáticas da aula. Então elas são 3 ou 4. Falamos da motivação ou retomada, desenvolvimento ou construção de conteúdo, consolidação ou aplicação e fixação de conteúdo. Então, dentro da consolidação existem 2 partes, 2 fases. Porque o que faz então um total de 4 fases didáticas. Então, hoje vamos falar sobre a motivação. Como o professor deve motivar uma aula. Como o professor deve fazer para motivar uma aula. Tá? A motivação no ensino da pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, tá? Até 9ª classe, pode se chamar mesmo de motivação. Mas a partir já da 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, aí já podemos mudar o termo motivação para introdução. Que é a mesma coisa, né? Mas só que 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, aí em vez de nós fazermos uma motivação, nós fazemos mais uma introdução. Fizemos mais uma introdução. Como assim? Olha, numa aula, mais uma vez aqui no canal Maíra Santônio, meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio. Então, vamos continuar então a falar das fases didáticas, não é? Tal como eu falei no vídeo passado. Mas antes vou vos pedir, não é, para ajudar o canal, dá uma ajudinha no canal, dá um like para ajudar o canal, tá? Subscreva-se, tá? E compartilhe. Então, vamos lá então falar das fases didáticas. Tal como eu falei no vídeo passado, não é? A didática é a parte da pedagogia que coloca em prática toda a teoria pedagógica, não é? E a pedagogia, não é, a pedagogia é o conjunto de técnicas, não é, estratégias, não é, para administrar o ensino. Bem, então, e é na didática onde fizemos o plano de aula, onde colocamos, onde sabemos que a aula tem 3 ou 4 fases. Então, tal como eu falei no vídeo passado, a aula tem 3 ou 4 fases. Tá? 3 por quê? Porque, generalizando, a aula tem motivação, desenvolvimento, consolidação. E 4 por quê? Porque tem motivação, desenvolvimento, consolidação, e dentro da consolidação existe mais uma outra fase que se chama controlo e avaliação. Por isso é que faz um total de 4 fases. Tá? Então, essa motivação, quando é uma aula nova, mas quando é uma aula que já se deu, muda para retomada. Porque na aula depois a seguir você vai dar exercício. Uma aula de exercício, por exemplo, então vai ser retomada. E o desenvolvimento pode se chamar também de construção de conteúdo, porque é aí no desenvolvimento onde se constrói o conteúdo. Tá? Consolidação é a parte que você aplica o conteúdo e fixa o conteúdo. É aplicação e fixação. Então são duas fases. Na consolidação tem 2 fases, que faz total de 4 fases. Já falei aqui do vídeo passado. Hoje vamos falar apenas da motivação. Da parte de motivar. Esse termo motivar, como é que vocês podem definir? Motivar é o quê? Motivar é criar, não é, o gosto por alguma coisa. Motivar, criar gosto por algo. Quando eu vou motivar uma aula, eu vou fazer com que o aluno crie o gosto por essa aula. Tenha gosto por essa aula, fique animado para assistir a aula. O aluno, quando o professor motiva, o aluno tem que ficar animado para assistir a aula. E como é que se motiva? Por exemplo, eu se quero motivar alguém por exemplo, para me fazer alguma coisa, o que eu vou fazer aqui? Vou elogiar a pessoa, vou falar de algo que ela goste, não é? Para motivar.
Então, a mesma coisa acontece numa aula. Quando eu for dar uma aula, não é, e eu quero motivar o aluno, eu tenho que falar algo para despertar o interesse do aluno para a aula. Tenho que falar algo que o aluno goste, para despertar o interesse. Ou algo que tenha a ver com a sua vida diária, no cotidiano, para ele ganhar o gosto pela aula. Tá? Agora, a motivação, na décima primeira, 12ª, 13ª motivação, o termo de motivar muda. Passa agora para a introdução. Na pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e até na nona classe, o termo motivação continua a ser motivação. Mas a partir da 11ª, 12ª, 13ª, aí já podemos mudar um bocadinho o termo para introdução. Nas outras classes, nas primeiras que eu falei, faz a motivação, depois introduz o tema. Na 11ª, 12ª, 13ª, ali na motivação, você já pode fazer a introdução do tema. Já pode fazer a introdução do tema na motivação. Tá? Então, essa é a diferença entre os ciclos de ensino. Nos ciclos nos primeiros ciclos, não é? Ali você faz uma motivação, mas no segundo ciclo você faz uma introdução. Vai por aí. Então, vamos falar da motivação. E na motivação nós temos 5 minutos para fazer a motivação de uma aula. São apenas 5 minutos, tá? Ok. Então, nesses 5 minutos nós temos que aproveitar o máximo para motivar o aluno. Temos 5 minutos para motivação, tá? O que eu vou fazer para motivar uma aula? Uma aula, qualquer que não seja, independentemente de ser aula de matemática, uma aula, qualquer de uma outra disciplina. O que eu vou fazer ao aluno para motivar a aula do aluno? Eu vou criar o interesse para que o aluno esteja interessado na minha aula. Eu chego na turma, muito boa tarde a todos. Boa tarde, tá tudo bem? Como é que passaram o fim de semana? Ok, professora, passamos muito bem o fim de semana. Então, o que houve de novo? O que vocês fizeram de muito bom nesse fim de semana? Por exemplo, se for uma aula já depois de passar o fim de semana, sábado e domingo, é uma segunda-feira, então eu vou perguntar o que vocês fizeram no fim de semana? O que vocês fizeram de bom no fim de semana? Vou motivar o aluno e vou perguntar. Então, lembram-se do que nós falamos? Ou então vou contar uma história, mas dentro do contexto da aula. Não vou falar algo que não esteja fora, não vou falar algo que esteja fora do contexto da aula, não vou falar algo que esteja dentro do contexto da aula. Por exemplo, numa aula de matemática, onde eu vou falar por exemplo, de polinômios, não é? Eu vou chegar, vou perguntar aos alunos, está tudo boa tarde, está tudo bem? Como é que passaram o fim de semana? Ah, muito bem, senhora professora. Tá tudo bem, passamos muito bem o final de semana. Então, eu vou chegar ao aluno e vou perguntar: vocês conhecem o abecedário? Conhecemos o abecedário. Então, diz-me lá quais são as letras do abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Então, depois eu falo X, Z. Então, essas letras X e Z são letras muito usadas em matemática. E a aula de hoje, na aula de hoje, vamos ter o contato com muitas dessas letras. Então, a aula de hoje, qual vai ser a aula de hoje? Vamos falar de monômios e polinômios, tá? Porque os monômios e os polinômios não existem sem as nossas letrinhas. Então, vamos motivar dessa maneira. Se for uma aula, por exemplo, de monômios ou uma aula de polinômios que eu vou falar, não é? De matemática, por exemplo. Então, se for uma aula, por exemplo, que eu quero falar de monômios ou polinômios, como é que eu vou fazer para motivar o aluno se eu quero falar uma aula de monômios ou polinômios? Por exemplo, eu posso fazer o seguinte: eu chego na turma, não é? Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhora professora. Tá tudo bem? Como é que foi o vosso fim de semana? Ah, não sei o que, não sei o que mais. Ok, passaram aí 2 minutos. Agora eu vou perguntar: vocês conhecem a letra do alfabeto? Sim, então digam-me ainda quais são as letras do alfabeto. Eles vão dizer A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V, Y, X e Z. Tá? Então eles vão dizer as letras do alfabeto. Agora, isso, W, V, Y, X e Z. Então, muitas dessas letras hoje, vamos ter o privilégio de usá-las no nosso tema de hoje, que é o tema de monômios e polinômios. Então, aí você já motivou a aula. Eles já falaram o alfabeto, já estão bem motivados, já motivados, já pode escrever no quadro. Monômios, ou melhor, monômios e polinômios. Tá vendo como é que você já motivou a aula? Passaram quantos minutos? 5 minutos. Porque na motivação, tem 5 minutos para fazer a motivação. Porque se a aula tem 45 minutos, você vai tirar 5 minutos para fazer a motivação. E vai introduzir o tema. Tá? Então, depois dos 5 minutos, vem mais 30 minutos, que é a parte do desenvolvimento, que eu vou falar também no próximo vídeo. Mas hoje é só para falar da motivação, que são 5 minutos. Eu também posso fazer a motivação, só mesmo 5 minutos. Não adianta você fazer por mais tempo. Se você motivar a aula 10 minutos, é muito tempo. Então, você motiva a sua aula por 5 minutos. Chega, cumprimenta, pergunta como é que foi o fim de semana e diz-me ainda como é que foi, diz-me ainda quais são as letras do alfabeto. Por exemplo, se for uma aula de monômio e polinômio. Se for uma aula, por exemplo, que eu quero falar de triângulos, retângulos, quero falar de geometria, por exemplo. Né? Então, eu vou chegar na turma, não é? Por exemplo, existem muitas maneiras de motivar. Eu posso começar a falar das figuras geométricas. Vocês conhecem algumas, porque eles já aprenderam nas outras classes que existem figuras geométricas. E eu vou perguntar, vocês conhecem quais são as figuras geométricas? Ou vocês conhecem alguma figura geométrica? Conhecem algumas figuras geométricas? E eles vão dizer sim, professor, nós conhecemos o triângulo, conhecemos o retângulo, conhecemos o quadrado. Isso, muito bem. Conhecem o triângulo, conhecem o quadrado, conhecem o retângulo. Muito bem. Por exemplo, se for uma aula, eu vou falar de trigonometria, por exemplo. Como é que eu vou motivar o aluno? Não é? De trigonometria, se eu quero falar de trigonometria, eu vou fazer uma motivação falando dos triângulos, não é? Que eles conhecem. Quais são os triângulos que vocês conhecem? Eu conheço o triângulo isósceles, o triângulo equilátero e o triângulo escaleno. Então, mas qual é mais o triângulo que vocês conhecem, que vocês já podem me falar aqui? Se eles não souberem dizer que existe mais um outro triângulo, que é o triângulo retângulo, que está dentro do triângulo escaleno, não é? Então eu vou dizer, olha, para o triângulo equilátero, o escaleno e o isósceles, existe um outro triângulo chamado triângulo retângulo, não é? Que faz parte do triângulo escaleno, que tem as 3 partes diferentes. Então, aí eu estou a motivar para falar de trigonometria, porque na trigonometria nós falamos do triângulo retângulo. Então, aí já introduzi, já criei, não é? Motivação para o aluno assistir a aula motivado. Já criei motivação para o aluno assistir a aula motivado. Tá? Então, é por aí. Existem outras maneiras também de motivar. Existem muitas outras maneiras de motivar a aula. Existem muitas outras maneiras de motivar a aula. O professor tem que saber como motivar. Eu sei que na motivação eu vou criar o interesse pela aula. Então aí eu que vou saber que tipo de história eu vou contar para que o aluno crie o interesse na minha aula. Depende muito. Já falei na generalidade. Se for uma tomada, não é? Que é a motivação depois de uma aula já dada, que é a motivação de uma aula que não é nova. Na retomada, eu vou perguntar sobre a tarefa, não é? Vou perguntar, fizeram a tarefa? Então vamos resolver a tarefa, tá? Então na aula nova aí eu vou motivar, tá? Na aula nova eu vou motivar, tá? Mas na aula que já não é nova, aí eu vou retomar. Então, na retoma, eu vou perguntar sobre a tarefa. E na aula nova, vou motivar com uma história ou com uma outra coisa. Não é? Depende muito do momento, tá? Depende muito do momento. Então, é isso que nós devemos fazer numa motivação, tá? Então, não se esqueçam, dá uma ajudinha no canal, dá um like, subscreva-se, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar do desenvolvimento.
Ok, muito obrigada.